E aí, gente? Vou esperar chegar mais gente aqui pra conversar com vocês um pouquinho. Bom, eu tinha comentado com vocês que eu não ia aparecer por aqui nos stories nem nada pra falar sobre esse assunto por enquanto, né? Mas eu queria vir esclarecer algumas coisas aqui pra vocês que vem sido esclarecido pra mim também. Eu queria falar um pouquinho do Josué. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas e tudo mais, assim como eu também tinha, assim como eu também tenho. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês, pra gente poder, enfim, esclarecer, né? Carinha inchada. Pois é. Enfim, gente, vamos lá, vou contar um pouquinho da história pra vocês, um pouco lá de trás, né? E assim, desde o início, quando o Josué veio pra mim, até antes dele vir, né? Eu nunca tive contato direto com a mãe biológica, né? Com a família biológica. Eu sempre tinha pessoas que meio que intermediavam, né? E foi assim até agora, que foi quando ele voltou pra família biológica. Desde o dia que ele voltou, foi quando eu comecei a ter o contato direto, realmente. E assim, eu fiz questão de vir aqui esclarecer pra vocês, tanto porque vocês têm muitas dúvidas, né? E assim como eu não sabia, vocês também não. E quando eu soube, eu achei interessante falar pra vocês, até pelo bem-estar, pela segurança da família biológica também, que vem sendo muito atacada, né? Principalmente a mãe. Vem sendo muito atacada, vem recebendo muitas ameaças. Ela liga pra mim, enfim, a gente se fala quase todo dia. Ela me dá notícias dele, eu falo com ele por vídeo, ele vê as crianças por vídeo. Enfim. E hoje eu acabei de desligar o telefone com ela, fiquei um tempo no telefone com ela. E a gente conversou bem mesmo. E assim, a história que ela conta é diferente da história que me contaram, entende? Então assim, eu queria dizer isso pra vocês, que ela foi vítima também, assim como eu. Ela não fez nenhuma ruindade de abandonar e depois querer tomar. Não foi bem assim, sabe? A gente conversou e quando ele veio pra mim, o que chegou até mim era que ele estava abandonado, não tinha com quem ficar, sofria maus tratos, não tinha com quem ficar, não tinha pra onde ir e tudo mais. E a Cíntia, né, que era minha funcionária na época, era babá das crianças, ela tinha ido passar as férias lá. E ela começou a postar uns stories na época contando isso tudo que eu tô falando pra vocês, né, dele. E eu tinha perguntado pra ela, eu falei, Cíntia, quando você voltar pro Rio, o que você vai fazer com essa criança, né? E ela disse pra mim assim, não sei, não tem quem fique com ele. E isso mexeu muito comigo como mãe, né? Eu só quis, assim, ajudar como mãe. Eu acho que é assim como qualquer outra pessoa no meu lugar. Então eu falei pra ela, Cíntia, traz que aqui a gente dá um jeito, sabe? Não vamos deixar a criança passar necessidade. Essa foi a minha intenção, que foi ajudar. E assim ele veio. Foi passando os meses com a gente, foi se apegando cada vez mais. Ele via as crianças me chamando de mamãe, começou a chamar de mamãe também. Enfim, foi tudo gerando um amor muito grande, um vínculo muito grande, uma convivência, enfim. E aí, com o tempo, a gente foi falando com os advogados para poder protocolar tudo bonitinho, porque eu não conseguia, assim, fazer o plano de saúde, colocar na escola, essas coisas, sem eu ter a guarda, né? Tudo certinho. E foi quando a gente começou a entrar com os advogados e ir até a família biológica para eles poderem assinar. E quando aconteceu isso, né, as pessoas que estavam intermediando foram com o advogado até a família biológica. E foi quando eu soube que a mãe biológica, que é a Milena, não quis assinar. E a partir desse momento que eu comecei a achar que tinha alguma coisa estranha, né? Tipo assim, como que não quer assinar? Então eu comecei a achar que tinha tipo assim, que não era bem a história que tinha me contado. Que se fosse exatamente do jeito que tinham me contado, ela não agiria dessa forma, assim, de não querer assinar. Se ela não quis assinar, é porque alguma coisa tem, é porque a intenção dela não era 100% o que tinham me falado, né? De simplesmente, né, abrir mão da criança e tudo mais.
Então eu comecei a estranhar aquilo e tudo mais. Até então eu também não tinha contato direto com ela. O tempo foi se passando, ele ficou praticamente 2 anos comigo. E nessa última vez agora que tentaram contato com ela para ela poder assinar, foi quando me disseram que ela tinha pedido ele de volta. E assim foi feito. Muita gente veio me perguntar por que eu não briguei na justiça, não sei o que. Gente, não tinha como eu brigar na justiça porque eu não tinha nada dele. Ela é a mãe, ela tem a guarda, ele tava comigo, mas eu não tinha nada protocolado, nada do tipo, sabe? Então assim, era errado eu ficar com ele contra a vontade da mãe. Se a mãe pediu de volta, eu sou obrigada a devolver. Então assim foi feito. E aí a gente começou a ter esse contato direto. Foi quando eu pude ter contato direto com ela, que eu pedi pra ela pra poder ir a Cláudia, né, que é a minha babá, que o Josué tá acostumado e tudo mais. E assim, a Cláudia foi, levou ele, passou um tempo lá com eles. E foi quando eu me surpreendi muito e eu vi assim o quão vítima da situação ela é também, porque assim, ela tem outros filhos, ela tem 2 filhos, né, além do Josué. E eu recebia fotos e vídeos, gente, dele brincando com os irmãos. E assim, era a coisa mais linda. Ele tem uma família, né? Ele tem uma família biológica que ama ele. E ver o cuidado da mãe biológica dele com ele, assim, ela ama ele. Ela cuida muito bem dele. Muito, muito bem dele. E ver esse cuidado dela, ver o quanto ela ama ele de verdade, gente. Sério, assim, eu me surpreendi muito quando eu via. E eu achei assim, nossa, foi uma vítima também, assim, como eu, né? E seria injusto até eu querer privar o Josué de receber esse amor da própria mãe dele, ela é mãe, né? Eu me considero mãe também, eu sei que eu sou. E a Milena, que é a mãe biológica, também me considera família dele também. E eu fui vendo o quão era puro, assim, o sentimento dela por ele, da família toda, assim. Eu até pedi a autorização dela pra poder postar aqui pra vocês o vídeo dele com os irmãos, né? Eu não tinha postado ainda porque não sabia se podia, mas eu vou perguntar pra ela se eu posso. E, assim, a coisa mais linda, eles brincando juntos e tudo mais. E, assim, gente, ela nunca veio atrás de mim me pedir dinheiro, nunca veio atrás de mim me pedir absolutamente nada. Ela só queria ver o filho. Ela só queria o direito dela de mãe. Ela só queria isso. E eu tô lendo o comentário aqui que se ela amasse tanto, lutaria desde o início. E ela lutou. Essa é a questão. Ela lutou. Só que não chegou até a mim, entende? Ela contando pra mim, ela tem algumas conversas gravadas até. Ela chegou a gravar algumas conversas dela implorando pra ver o filho várias vezes, implorando um contato comigo várias vezes, e foi negado a ela, entende? Então ela não passou esses 2 anos quieta, tipo assim, meu filho foi e eu não procurei. Ela tentou, entende? Ela gravou. Enfim, gente, é uma coisa assim muito complicada, muito, muito complicada. E eu conversando com ela, eu vi o quanto ele tá feliz, o quanto ele tá bem e tudo mais. E a gente conversou bem, eu até pedi pra ela pensar e tudo mais. Ela ficou de me dar uma resposta, mas assim, a minha intenção hoje não é tirar o filho dela, entende? Mesmo tendo essa história toda, eu quis propor pra ela assim, deixa eu trazer você pro Rio, né? Vem você, vem ele, vem os seus outros filhos que são irmãos dele, porque ele tem esse direito. Não adianta vocês falarem assim, mas fulano não merece, não é por aí. Não interessa se merece, não merece, não é por qualquer outra pessoa, é pelo Josué. Por ele, gente, eu vou fazer qualquer coisa. Então não existe isso, Sara, não faz isso porque fulano de tal, você não sabe se é verdade, se não é. Não interessa, gente, não interessa. A minha intenção é o bem dele, 100% dele. Seja a internet a favor, seja a internet contra. Se vocês me cancelarem, se vocês não me cancelarem, eu não me importo, porque a minha questão é ele. Eu quero o bem dele, assim como ela também, que é o bem dele. Então eu propus isso, de trazer eles pro Rio, para ele poder conviver com ambas as famílias em harmonia, porque não é justo ele crescer achando que foi abandonado e que a família não quis ele, porque não é verdade, eles quiseram. E também não é justo ele também não ter mais contato comigo, entende? Então a gente entrou nesse acordo de que
é o melhor para o Josué. Então ela falou que ia pensar. Eu espero que ela, enfim, aceite isso e tudo mais. Eu trago ela pro Rio, quem ela quiser pro Rio, pra ele poder crescer tanto com os meus filhos, que são irmãos dele, tanto com os irmãos dele de sangue, porque são irmãos dele. E ninguém tem culpa disso, né? As crianças não têm culpa disso. Os irmãos dele, né, os filhos dela também têm o direito de crescer como Josué. É o direito deles, entende? Então, eu acho que o amor é isso, é você pensar no outro, não em você. Se eu fosse pensar em mim, a gente tem que pensar nele, e eu quero que vocês pensem nele também. Então, assim, se vocês forem atacar ela, se vocês forem ameaçar ela, porque, coitada, gente, ela não tá conseguindo sair de casa. Ela não consegue sair de casa com o Josué, as pessoas tiram foto, as pessoas ameaçam. Entende? Ela mora no interior do interior, é muito humilde, não merece estar passando por isso, entende? O Josué não merece estar passando por isso. Querendo ou não, nós como mães, a gente passa as coisas pros nossos filhos e ela, coitada, gente, ela tá amedrontada dentro de casa, ela disse que não consegue sair de casa pra fazer nada. Então, assim, eu queria que vocês, poxa, pelo menos me ajudem Josué nisso, não ataquem ela, não ameacem ela, não... Enfim, se vocês puderem, né? Tem 80 mil pessoas nessa live. Compartilhar isso para as pessoas, né? Quem não tá assistindo, para não fazer isso. E a gente vai fazer o melhor por ele. Sempre o melhor por ele. Então, se ela aceitar, ela vai vir pro Rio com a família dela, né? Com os filhos. Ele vai poder conviver com ambas as famílias. Eu não me importo de ajudar o resto da vida dele. Não me importo. Isso é muito pouco perto, né, do que realmente importa. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. E não ataquem ninguém, gente, nessa história. Ninguém. Todo mundo tem seu lado da história, todo mundo tem a sua verdade. E eu queria pedir isso. Eu não tô vindo aqui tirar a culpa de um e jogar pra outro. Não é isso. Longe de mim fazer isso. Então, assim, vamos respeitar cada um, né? Depois que eu comecei a entender um pouco toda essa história, o Erlande apareceu fazendo live, falando um monte de coisa, muito antes até de eu aparecer aqui falando. Eu fiquei bem chateada com isso. Tentei mandar mensagem pra ele, mas ele me bloqueou. Depois esbarrei com ele em casa, porque ele foi fazer, né, a organização de Natal e tudo mais. Meu pai tinha pedido, tentei conversar com ele também, mas enfim, essas coisas acabam chateando a gente. Mas eu queria pedir isso pra vocês, que ninguém tem culpa de nada. Vamos simplesmente desejar o melhor, né? Eu entendo que vocês querem comentar sobre o assunto, tentar entender melhor, mas às vezes, dependendo do nosso comentário, a gente ofende alguém. Enfim, isso não é legal. A gente tem que pensar hoje, principalmente nas crianças, que não é só o Josué que está envolvido. É o José, o João, os outros 2 irmãos dele, entendeu? Se é muita criança envolvida, é o direito de crianças sendo, enfim, discutido entre outras pessoas, sabe? É muito complicado. Então, o máximo que a gente puder ter zelo, ter cuidado, é a história deles que tá em jogo, entende? É a história deles. Eles vão crescer e é como se o futuro deles estivesse nas nossas mãos agora, né? Por isso que eu acho que a gente tem que, o máximo, ter muito cuidado, muito amor, muito zelo. E é isso que eu queria pedir pra vocês. A minha relação com a Miliana é ótima, ela é uma ótima mãe. E eu não imagino, assim, o que ela deve ter passado, porque ela me contando assim, poxa, eu via vocês postando ele e tudo que eu queria era ter contato, tudo que eu queria era conhecer, porque eu não via ele crescer e, poxa, gente, com uma mãe eu vi isso, é muito duro, entende? E da mesma forma que eu sofri muito quando ele voltou pra lá, eu fico imaginando, assim, o que ela não passou, né, esses 2 anos. Então, eu queria pedir isso pra vocês, que se pudesse, né, ao máximo, não, enfim, eu não sei nem se alguém vai aparecer aí depois pronunciando, falando alguma besteira. Eu, por mim, morri aqui, não gostaria mais de aparecer pra esclarecer, a última coisa que eu queria era aparecer assim aqui pra vocês sabem disso, mas precisei falar isso por causa da vida que ela tá tendo lá agora, que tá sendo muito difícil por causa de muitas ameaças, né?
A cidade lá é muito pequena, enfim. Então é isso, gente. O que eu queria falar pra vocês é, por mais que eu esteja assim, a gente tá chegando num resultado bom, sabe? No final feliz. Que é eles virem pra perto, todos conviverem muito bem, conviverem feliz. E nada vai faltar, enfim. E ele merece isso. Não me mandem mensagem dizendo assim, você precisa lutar por ele e pegar ele de volta. Não me mandem isso, porque é injusto com ele. É injusto tirar ele da família dele. Eu sou a família dele, eu sei, eu me vejo como. Meus filhos eu vejo como irmãos, eu me vejo como mãe. E ele tem que conviver com ambas as famílias, bem, em harmonia. Mas eu não posso tirar ele dela e ela não pode tirar ele de mim. Então a gente vai achar um consenso, vamos achar uma forma boa pra todo mundo, né? E é isso, eu espero que vocês tenham entendido o meu lado. Eu espero poder contar com o apoio de vocês também. Enfim, é isso, gente. Eu vou deixar a live salva aqui pra vocês, porque é bom que quem não pôde acompanhar aqui consegue ver depois. E eu juro pra vocês, gente, queria pedir do fundo do coração, não é nem só pra mãe, é pra todos os envolvidos. Não ataquem nenhum. Ninguém merece isso. Ninguém merece, tá? De verdade. E é isso. Obrigada pelo todo o carinho de vocês, assim, foi incrível, de verdade, poder contar com isso. Eu vi o quanto teve muita gente que se esforçou e justiça por Josué, e vamos fazer passeata, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não precisa, mas é muito bom poder saber que a gente pode contar com o carinho de vocês, e é isso. Obrigada, e um grande beijo pra vocês, e um feliz ano novo também. Um beijo.